presidente e demais presentes. Então, aproveitando aqui a presença do líder, do vereador Pier, eu vou fazer o questionamento de forma bem resumida, né, só para que a gente possa manter o diálogo. Então, nossas dúvidas são em relação ao decreto 353. Um dos aspectos que nos preocupou é o artigo 3º, no seu parágrafo 5º, que fala sobre as despesas de investimento e emendas parlamentares, colocando que elas não foram programadas e as liberações estão sujeitas à prévia avaliação. Então, há uma preocupação em relação à execução orçamentária, de forma geral, e também em relação às emendas dos vereadores. Nós ficamos com uma dúvida. Por quê? Porque, na verdade, já existe uma prática que essas emendas que estão dentro do limite acordado, elas estão previstas na reserva, os recursos na reserva de contingência. Então, se está lá na reserva de contingência, a gente entende por que está dizendo que essas emendas não foram programadas. E quem é que vai fazer essa prévia avaliação de se libera ou não libera? Quais serão os critérios para isso? Essa é uma preocupação que nós temos também. E aí, em relação ao artigo 18, que ele fala de projetos de lei referência à despesa pessoal, criação de cargos, reformulações de plano de carreira, concursos para ingresso, enfim, tudo que diga respeito à carreira de pessoal, aos crescimentos, avanços e à nomeação, contratação de pessoal. Então, ali elenca uma série de incisos, são 6 incisos, e que nós também temos dúvidas como é que isso vai se dar para que a máquina pública continue funcionando. Quando você coloca o problema aqui de creches que estão prontas e ainda não estão funcionando, a gente sabe que existe uma situação em relação à falta de pessoal, tanto de professores da educação infantil como quadro administrativo. Então, nós sabemos que tudo isso tem que ser pensado. Então, é também uma preocupação que nós temos em relação a esse artigo e uma dúvida em relação ao anexo 3, onde nós temos, obviamente, se é um decreto que trata de contingenciamento, uma redução, né, de vários orçamentos que estavam propostos. E em todas as secretarias e órgãos a gente verificou essa redução. E em relação à Secretaria Municipal de Recursos Humanos, a gente ficou com uma curiosidade, porque ali o orçamento inicial era de 429.996.000 e ele foi dobrado, né? Foi para 869.099.000. Então, é uma dúvida, que é mais uma dúvida, né? O que se levou em conta para que fosse programado quase que o dobro daquilo que estava previsto inicialmente. Então, seriam esses elementos que a gente gostaria de ter o retorno do Executivo, porque, obviamente, é a nossa tarefa, enquanto vereadores, a questão da fiscalização, e é importante que, principalmente quando a gente trata de contingenciamento, a gente tenha muito claro quais são enfim, as ações do Executivo que levaram a essas alterações aqui e a essa proposta de alteração das despesas, né, como elas estavam previstas inicialmente. Seria isso. Obrigada. Presente horário destinado à liderança do Partido Movimento Democrático do Brasil, PMDB, sua digníssima líder, senhora vereadora Noêmia Rocha. Pergunta ao vice-líder, professor Silbert. Abro mão. Abre mão. Presente horário destinado à liderança do bloco parlamentar PROS, PPS, PRP, PRB, PSDC, PTB, PV. Vereador Hélio Virbisky, seu digníssimo líder. Na ausência, primeiro vice-líder Osias Moraes. Abre mão. Presente horário destinado à liderança do bloco parlamentar PSD, PDT, PSDB,
PSC, PSB, PTN, PP, SD, PR e DEM. Concedemos a palavra ao vereador Paulo Rink, seu digníssimo líder. Na ausência, vereador Tiago Ferro. Abre mão. Presente horário destinado à liderança do prefeito. Concedemos a palavra ao vereador Pier Petrucello. Abro mão, senhor presidente.